O desejo de Deus sempre foi encabeçar todas as coisas desse universo. Aliás, Ele é o Criador de todas as coisas, portanto, todas as coisas estiveram debaixo do seu domínio. Todavia, com a rebelião do arcanjo, e estabeleceu uma outra linha paralela à da autoridade de Deus, que a Bíblia chama desse reino paralelo de império das trevas. Então, o mundo começou a entrar em um caos. E o homem foi criado justamente para reaver aqui na terra o reino e o domínio de Deus de volta. Todavia, assim que o homem foi criado, ele foi enganado e, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem transgrediu contra a palavra de Deus e, dessa maneira, ele foi transferido para essa segunda linha da autoridade, que é a autoridade clandestina de Satanás. E o homem caiu, o pecado entrou no homem, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens. E nós, hoje, nascemos já debaixo dessa linha da autoridade de Satanás, o império das trevas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e com grande amor com que nos amou, Ele nos alcançou e nos tirou debaixo dessa usurpação do inimigo de Deus e nos levou de volta para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos na igreja, a igreja onde Deus, Ele é a autoridade única e máxima, Cristo é a nossa cabeça, e por meio da igreja Deus quer restaurar todas as coisas, isto é, colocar todas as coisas debaixo do domínio de Cristo, e por fim Cristo entregará esse reino, essa autoridade para Deus e Pai, e tudo então entrará em ordem novamente. Portanto, o que está oculto no coração de Deus, da sua vontade, o mistério da sua vontade é Deus poder o quê? Reaver, sujeitar novamente todas as coisas. Isso está em Efésios capítulo 1, vou ter que fazer vocês recordar um pouco, né? Efésios capítulo 1, versículo 9, que diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, que Deus tem a sua vontade que esteve oculta por séculos e gerações, e se tornou um mistério. Mas agora esse mistério foi desvendado por meio dos seus apóstolos, e segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A alegria que Deus tem nessa proposta de novamente convergir todas as coisas em Cristo. Isso está no versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isto é, Deus fará convergir em Cristo, ou Cristo encabeçará sobre todas as coisas novamente. Esse é o mistério da vontade de Deus. Todavia, dentro do mistério da vontade de Deus, Deus também ele tem uma maneira de operacionalizar isso. Como Deus vai operacionalizar essa questão de encabeçar todas as coisas em Cristo? É por meio da sua igreja. Então isso está nos versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés
Vocês estão vendo? Todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quer dizer, Deus deu Cristo à igreja. Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Deus, com o fim de sujeitar todas as coisas de novo debaixo dos seus pés, Deus deu Cristo como cabeça para a igreja. E a igreja, portanto, é o seu corpo. E através da igreja encabeçada por Cristo, Deus encabeçará todas as coisas por meio de Cristo e a igreja. Veja bem o nosso papel, né? Então, Deus quer fazer esse trabalho. Hebreus, capítulo 2, versículo 5, foi um versículo muito conhecido entre nós. Irmão Dong falou por muito tempo. Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Isto é, Deus determinou que o mundo que há de vir não será mais governado pelos anjos, porque antes de Deus criar o homem, o mundo de outrora houve um tempo que foi governado pelos anjos, até a rebelião do arcanjo. Então Deus determinou também que o mundo que há de vir não será mais governado pelos anjos, mas por homem. Que é o homem que dele te lembres, que é o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas, sujeitastes debaixo dos seus pés. Irmãos, veja que maravilha. Deus, Ele planejou sujeitar todas as coisas debaixo dos pés do homem. Espero que você ganhe um pouco dessa revelação. Você está aqui é para isso. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, certo? Deus definiu que ele vai fazer com que todas as coisas sejam sujeitas aos pés do homem. Mas hoje, eu faço uma brincadeira, às vezes nem cachorro da minha casa, né, está sujeito a mim. Não consigo governar, né, nem um papagaio, que de vez em quando me morde, né? Então, irmãos, mosquito, não consigo controlar, os pernilongos, as muriçocas, né? Ó Senhor Jesus, não vemos todas as coisas ao homem sujeitas. Que fazemos, irmãos? Que fazemos? Deus, Ele tem uma economia. Deus tem um plano. Ele vai executar esse plano. Qual é o plano de Deus? Já que nós não estamos conseguindo sujeitar nada, né, debaixo dos nossos pés. Deus então enviou o seu próprio Filho. Ele veio e se tornou um homem verdadeiro. Ele era verdadeiramente Deus. Ele também se tornou um homem verdadeiro. Não veio só para mostrar, mas ele se tornou um homem como qualquer um de nós. Acreditem se quiser, mas ele veio como um homem sujeito a todas as fraquezas a que nós estamos sujeitos. Ele foi tentado também em todas as coisas, como nós somos tentados em todas as coisas. Ele
No entanto, ele venceu. Ele passou durante toda a sua vida como homem, ele teve de provar a Deus que ele tinha de vencer em todas as etapas da sua vida. Isto é, ele não fez em nenhum momento qualquer coisa segundo a sua própria vontade. No livro do Evangelho de João, ali descreve que Jesus disse: eu não vim aqui na terra para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Eu não vim para falar minhas próprias palavras. Da forma como eu ouço do Pai, eu julgo as coisas. Ele não tinha seu próprio tempo para fazer o que ele queria, no tempo que ele queria. Não, o tempo dele era regulado por Deus, pelo Pai. Portanto, irmãos, esse homem, Jesus, não fez a sua própria vontade, antes negou-se a si mesmo, e ele se humilhou, ele sofreu aqui na terra como qualquer um de nós, talvez mais ainda, e ele venceu em todas as situações. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ele se tornou o quê? O nosso autor da salvação. É isso que eu vou ler daqui para frente, você vai entender melhor. Versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, próprio Jesus veio como homem, se tornou um pouco menor que os anjos também como nós. Ele que é o próprio Deus, mas ele se esvaziou desse status propositadamente para poder ser um homem menor, feito menor que os anjos. Não é? Jesus, por causa do sofrimento da morte, durante toda a vida ele passou pelo sofrimento, mas o maior sofrimento definitivo foi a morte. Pelo sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ontem eu falei bastante sobre sofrimentos, talvez você não tenha gostado, mas, irmãos, Jesus como homem passou por todos os tipos de sofrimentos e ele foi aperfeiçoado e se tornou nosso autor da salvação. Ele está aqui para nos salvar. Ele está aqui para nos conduzir, os muitos filhos que somos nós, à glória de Deus também. Acredita nisso? Eu quero seguir a Jesus. Senhor Jesus. Mas, eu vou ler aqui, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, esse trabalho de nos levar à glória, esse trabalho de nos aperfeiçoar, como Jesus foi aperfeiçoado, irmãos, é a travessia do deserto para chegar na boa terra de Canaã. Você quer ser aperfeiçoado? Mas nós, homens, temos uma natureza terrível. Depois que nós caímos, nós nos tornamos um velho homem.
esse velho homem, esse homem se tornou carnal. Gênesis 6 fala, o homem é carnal. Deus Jeová disse, o meu espírito não contenderá mais com ele. Portanto, o homem se tornou carnal, se tornou o quê? Velho homem e pratica as coisas segundo essa natureza terrena. Nós somos muito difíceis, né? Isso eu li em Colossenses 3 para vocês lá na instância. Colossenses 3. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas aí que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, irmão, nós estávamos debaixo do império das trevas. Nós vivíamos segundo essa natureza terrena. Mas agora Deus nos resgatou, irmãos, e nos colocou na igreja. Deus nos resgatou, né, para nós nos vermos livres dessa natureza terrena. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira. Ainda a gente tem ira? Tem, né? Ira. Indignação. Estou indignado com aquele irmão lá. Ontem me falou aquilo na minha cara. Ele tem coragem de falar aquilo para mim? Indignação, maldade, maledicência. Quem nunca pecou com relação à maledicência? Às vezes, irmãos, a gente se junta, às vezes para ter comunhão, para conversar, para ajudar um ao outro, mas se não tomar cuidado, sempre acaba entrando em comentar sobre os irmãos, criticar sobre os irmãos, sobre as irmãs. Irmãos, isso não é saudável. A maledicência mina a vida da igreja e contamina o relacionamento humano entre nós. Irmãos, é melhor a gente se vigiar para não falar mal de ninguém. Não somos juízes para julgar ninguém. Um só é o reto juiz. Deixemos que ele julgue, porque ele sabe julgar sem a injustiça. Nós não somos Deus para julgar ninguém. Portanto, irmãos, vamos deixar de lado toda a maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quem ainda guarda um linguajar que você tinha quando estava debaixo do império das trevas? Irmãos, é bom a gente mudar um pouco o nosso linguajar, não é isso? Às vezes, com os colegas, amigos, tal, e todo mundo fala palavrão toda hora, e você também estava acostumado a isso. Irmãos, é melhor a gente purificar nossos lábios, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus feitos. Irmão, nós tiramos o velho homem, desvestimos do velho homem, tiramos como a roupa, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Irmãos, esse é o objetivo final do trabalho de Deus na era da igreja. Deus quer encabeçar a igreja com Cristo. Cristo tem que ser tudo. Aqui não há homem, não há mulher, não tem grego, não tem judeu, não tem senhores, não tem escravos. Aqui Cristo é tudo e em todos. Cristo é a cabeça
Cristo é tudo, Cristo é o corpo, Cristo que se manifesta nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nós pensamos todos a mesma coisa, temos o mesmo amor, não é isso? Isso é o resultado final do trabalhar de Deus. Todavia, nós ainda estamos no processo. Temos muitos problemas entre nós. Senhor Jesus, embora não tinha planejado fazer isso, mas tive um sentimento de fazê-lo, vamos voltar de novo a ler, só para vocês se familiarizarem um pouco como a nossa natureza é tão difícil, né? Êxodo 15. Assim que Deus, com a sua mão poderosa, tirou aquele povo, o povo de Israel, que estava debaixo da tirania de Faraó, da escravidão dos egípcios, esse povo clamou ao Senhor e o Senhor atendeu as suas orações. Quando nós estamos muito bem no mundo, desfrutando de todo o conforto que Ele nos dá, quando nós ganhamos muito dinheiro, temos a prosperidade, irmãos, nós esquecemos de Deus. Mas, irmãos, Deus quer encabeçar todas as coisas nele. Portanto, Ele nos faz passar por apertos. Quem aqui já passou por aperto para se lembrar do Senhor? Eu já passei, né? E aí esse povo se lembrou do Senhor, clamou ao Senhor, pediu ao Senhor para livrar da escravidão do Egito. E Deus, com a mão poderosa, com as 10 pragas, vocês conhecem, a 10ª praga é a mais importante, a morte aos primogênitos. Deus preparou o Cordeiro Pascal para que entre o povo de Israel ninguém tivesse que morrer, porque o Cordeiro Pascal morreu por eles. Irmãos, tipifica que Cristo morreu por nós, Cristo é o Cordeiro Pascal de Deus. Ele foi pendurado na cruz, com seu sangue derramado, Deus então perdoou nossos pecados e nos redimiu de volta para Deus. Nós somos resgatados para Deus novamente e na cruz derramou sangue e também água. Sangue para nossa redenção e água para Deus poder nos dar vida. E ontem nós falamos, nós recebemos vida no momento em que nós somos salvos, cremos em Jesus e entregamos a nossa vida ao Senhor e ao Salvador Jesus Cristo. Mas Deus precisava nos tirar do Egito, do mundo, porque o Egito ainda exercia poder e influência sobre nós, enquanto nós não saíssemos do território do Egito. E então esse povo, finalmente Faraó deixou sair esse povo ia saindo com pelo censo havia 600 mil homens prontos para sair para a guerra, todavia não foram contadas as mulheres, as pessoas, os idosos e as crianças. Nós acreditamos ou estimamos haver no total 2 milhões de pessoas, né, ali saindo. Imagina só o Faraó ao olhar para aquele povo saindo, eu estou deixando escapar pelos meus dedos 600 mil homens fortes, né, que seria meus recursos humanos para trabalhar para mim, eu estou deixando escapar. Aí se arrependeu, mandou o exército correr atrás. E o povo estava encurralado. Na frente estava o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. Então Deus, e o povo clamou ao Senhor, Deus pediu para Moisés estender a vara para o Mar Vermelho e as águas do mar se abriram e o povo passou o mar, né, o leito do mar com os pés enxutos. E quando o exército de Faraó entrou no mar, as águas se fecharam novamente, todo o exército de Faraó morreu ali no Mar Vermelho. Isso tipifica o nosso batismo. Nós somos batizados. O mundo ficou nas águas do batismo. E eu saí de outro lado em novidade de vida. Isto quer dizer, irmãos, que o meu velho homem já foi enterrado, eu vivo pelo novo homem, em novidade de vida. Esse fato já aconteceu conosco, não aconteceu? Nós hoje não somos mais o velho homem, nós somos o novo homem. Passamos do outro lado para viver em novidade de vida.
Todavia, irmãos, há uma distância muito grande entre o fato e a experiência. No fato, Romanos 6,6 diz que o nosso velho homem já foi crucificado com ele. Todavia, na experiência, a cada dia, nós ainda vemos o velho homem exercendo influência sobre nós, não é verdade? Portanto, irmãos, essa travessia no deserto era muito importante para fazer cair o velho homem. E somente o novo homem pode entrar na terra boa de Canaã, somente o novo homem pode entrar no reino. Todo velho homem tem que cair no deserto. Então, nós temos um fato, já fomos batizados com Cristo, né? Já ressuscitamos com Cristo em novidade de vida, como novo homem. Mas, na experiência, precisamos fazer cair o velho homem. Por isso, se ontem você se assustou com os sofrimentos têm esse propósito. São para justamente fazer morrer a nossa velha natureza. Porque Deus nos ama. Deus não tem como encabeçar-nos sendo nós velho homem. Se Ele só vai encabeçar o novo homem. Portanto, irmãos, você está disposto? Olha quão terrível esse velho homem. O povo acabou de atravessar o Mar Vermelho, viu o grande salvamento que Deus fez com o exército de Faraó, debaixo das águas do Mar Vermelho, e a Miriam fez um cântico ali, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelos grandes feitos de Deus, e o povo então passou a caminhar, e não demorou muito. Capítulo 15 de Êxodo, versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. Irmãos, o velho homem, ele vê os grandes feitos de Deus, mas ele não tem fé em Deus, não confia em Deus, ele não consegue ver, ele continua murmurando por qualquer situação em que ele seja prejudicado. Ele tem a necessidade, a primeira coisa que ele sabe fazer é murmurar, é ou não é? Assim é o nosso velho homem. Você reclama muito, não? Quem aqui não reclama? Hein? É. Às vezes até no sonho, viu? Como reclamamos? Reclama porque o dia está quente. Reclamamos porque está muito frio. Reclamamos porque o sol está ardendo. Reclamamos porque o dia está nublado, melancólico, depressivo. Reclamamos porque a fila não anda. Reclamamos porque seus filhos não obedecem. Reclamamos de tudo, de tudo, de tudo. Irmãos, por isso que o provérbio, tem alguns provérbios que falam: é duro viver na mesma casa com uma mulher rixosa. É como gotejar da chuva, a água da chuva. Plim, 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 né? É a tortura chinesa. Mas essa mulher rixosa não é só a mulher, é você. Para Deus, o ser humano é o lado feminino. Cristo é o nosso marido, né? Irmãos, imagina só, o Senhor tem que ouvir de nós reclamação, hein? E não é só de uma pessoa, né? De nós todos, já pensou? Graças ao Senhor, irmão, o Senhor está trabalhando em nós, né? Faltou água, a água está amarga, murmura. Então, Deus mandou jogar uma árvore e as águas se tornaram doces e o povo bebeu da água. E logo em seguida, Deus levou esse povo para Elim, versículo 27, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e se acamparam junto das águas. Irmão, quando Deus quer mostrar para o povo, quando Deus quer, Deus é poderoso para nos suprir abundantemente e ricamente.
12 fontes de águas e 70 palmeiras. Tem sombra, né, de sobra para quem quiser ficar debaixo da sombra em pleno deserto. Irmão, Deus é maravilhoso. Confie em Deus. Não murmure mais, não reclame mais. Confie que tudo está sob controle dele. Aí partiram de Elim, capítulo 16, né, tal, chegaram, versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Bom, parece que eles só sabiam fazer era murmurar, né? Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar. Ó, nessa hora só pensa nas coisas boas, né? No churrasco que a gente fazia, né? Na carne que a gente podia comer, né? Picanha, junto às panelas, né? Pois nos trouxestes a este lugar para matar de fome toda esta multidão. Irmão, foi aí que Deus começou a mandar maná do céu para eles. Pense um pouquinho, irmãos, por 40 anos, eles não estavam numa rodovia que tinha graal, que tinha, né, frango assado, tinha grandes lojas de conveniência, não tinham nada, é deserto. E Deus supriu para 2 milhões pão que desce do céu. E no fim esse povo ainda reclama que esse pão era um pão vil. Olha só como nós só reclamamos. E a sandália dos pés, irmãos, não se estragou. 40 anos. E a roupa no corpo não envelheceu. 40 anos. Me diz qual é a roupa que dura 40 anos e quero comprar. Não dura 40 anos, mas Deus fez durar, porque Deus é Deus. Por isso, irmão, vale a pena a gente aprender a confiar em Deus, ter fé em Deus. Não reclame, toda vez que você reclama porque você não tem fé em Deus. Bom, eu vou mostrar só isso, não tenho muito tempo para falar sobre isso. Hebreus 3, estava lendo aqui, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmão, nosso Deus é vivo, pela fé, é a fé do Evangelho, né? Nós cremos num Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, que o Senhor amoleça todos os corações dessa manhã. Se há ainda um coração endurecido nessa manhã, pedimos ao Senhor amolecer. É um engano do pecado que endurece o nosso coração. Irmãos, vamos nos amolecer para confiar em Deus. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Você quer cair no deserto? Se houver o homem sim, mas você não, né? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, vamos usar fé, crer na palavra. Segundo Crônicas 20:20, quem sabe? Crede no Senhor vosso Deus
e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra de seus profetas. Ó Senhor Jesus. Esforcemo-nos, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Todos nós temos que prestar contas ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem quer entrar no descanso? Na boa terra de Canaã. Irmãos, tem que fazer cair o velho homem. Deus preparou para nós, irmãos, todas as condições de viver no novo homem. Deus preparou Cristo com a sua humanidade perfeita. Ele não falhou em nenhum segundo. Tanto é que Deus aprovou todo o seu trabalho como homem. O viver dele como homem, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte. E Deus o ressuscitou, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso está em Filipenses 2. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai, de Deus Pai. Por isso, irmãos, Deus preparou Cristo, a sua humanidade. Hoje, irmãos, essa humanidade de Cristo, capaz de nos fazer vencer, deixar o velho homem, viver no novo homem, vencer toda essa jornada no deserto, irmãos, está no esplêndido de Cristo. Está no novo homem. Nesse novo homem está todo o suprimento para eu e você vivemos uma vida vitoriosa. Quem acredita nisso, irmãos? A partir dessa conferência, nós podemos, irmãos, deixar de viver no velho homem. Podemos fazer um voto diante do Senhor: Senhor, eu quero aprender a viver mais no novo homem. Porque nós temos todas as condições que Deus preparou por meio de Cristo nesse novo homem. Nós temos suprimento do Espírito, provisão do Espírito de Jesus Cristo. Nós temos tudo que precisamos, tudo está no Espírito. Crê nisso ou não? Posso viver vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3 de novo, vamos lá? Colossenses 3 de novo, versículo 12. Como Cristo, Deus vai fazer Cristo ser tudo em todos? Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, que de novo está em um esplêndido, né, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, nós podemos viver a vida da boa terra de Canaã aqui na vida da igreja. Podemos viver a vida perfeita entre os seres humanos, que os seres humanos tanto almejam. Um Shangri-La, um paraíso aqui na terra, onde não há guerra, onde não há ódio, onde não há rivalidade, competição, inveja, ira. Tudo é amor, paz, alegria. Quem não quer isso? Todo homem deseja isso. Mas, irmãos, não existe nenhum Shangri-La nesse mundo.
há um paraíso de Deus que pode ser vivido por nós na vida da igreja. Se nós tirarmos esse velho homem e revestimos do novo homem. E qual é a maneira de tirar esse velho homem revestido do novo homem? Irmãos, é por meio da tribulação. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Irmão, qual é a maneira para eu, na experiência? Ontem nós vimos, irmãos, que a revelação é uma coisa, a experiência é outra. Hoje nós estamos vendo que o fato espiritual é uma coisa, mas a experiência é outra. Então, para eu poder desvestir do velho homem na experiência, eu preciso das tribulações. E as tribulações são as tribulações que todo ser humano já vive todos os dias. E principalmente os servos de Deus, os apóstolos, né, os homens que estão fazendo a obra de Deus, eles, além da tribulação do dia a dia, eles têm a tribulação pela obra de Deus, pelo Evangelho, pela salvação das pessoas, pela igreja, preocupação. Essas tribulações, irmãos, são para nós produzirmos perseverança ou resiliência. Irmão Dong foi tão útil na mão do Senhor por causa da sua resiliência. E a resiliência vem pelas tribulações. Irmão Dong passou por muitas tribulações por nossa causa. Ele se tornou um grande guarda-chuva nosso. Todos os ataques eram dirigidos a ele. Ele foi injuriado, foi injustiçado, foi perseguido, foi excomungado, né? Entre aspas. Irmãos, mas ele ficou calado, nunca reivindicou nada para si, nem se defendeu. Mas isso fez com que ele ganhasse resiliência. E essa resiliência é útil na mão do Senhor para fazer a obra de Deus, que faz uma pessoa não desistir fácil. Em qualquer dificuldade, não desista. Você não pode desistir. Quem estava pensando em desistir, não desista. Perseverança vem pelas tribulações. E a perseverança produz, como está dizendo aqui, versículo 4, e a perseverança é experiência, e a experiência, esperança. Essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ó Senhor Jesus. Esse é o nosso caminho, irmãos. Nosso caminho para a vitória. Quem está disposto? Eu estou disposto. Preparei esse terreno todo para poder prosseguir em Filipenses. Vou agora para Filipenses. Vamos lá. Agora posso correr um pouquinho. Filipenses 3. Ontem nós falamos prosseguir para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está no versículo 3:13. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vocês precisam saber que a igreja em Filipos, a cidade de Filipos, se localizava na província da Macedônia, a Grécia de hoje, certo? E ali era muito, falava-se muito, fazia-se muito metáforas com as Olimpíadas, ou melhor, com atletismo, com prática de esportes. Eles davam muita atenção, né? Os gregos davam muita atenção a isso, não só para o lado da filosofia, mas também o exercício físico. Então eles incentivavam muito, faziam jogos olímpicos, jogos de atletismo, e quem ganhava a corrida era coroado, então recebia um prêmio de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quer dizer,
tudo isso estava impregnado, esse conceito estava impregnado, né, no meio dos macedônios, no meio dos gregos. Por isso, quando fala em prêmio aqui, logo se remete ao prêmio de quem venceu a corrida. Irmão, nós estamos numa corrida. Você quer parar? Vamos correr para ganhar o prêmio? Todos, na verdade, estão correndo. Mas veja de que maneira você está correndo. Corra de maneira que ganhe o prêmio. Tá? Versículo 15 agora, já faz parte de hoje. Todos, pois, que somos perfeitos. Quem aqui é perfeito? De um lado, Paulo fala, não alcancei ainda a perfeição. Mas por outro lado, ele fala, todos nós que somos perfeitos. Essa palavra perfeito aqui refere-se maduros. Todos nós que somos maduros. 40 anos de existência das igrejas aqui de Brasília, Distrito Federal. Irmãos, está na hora da gente ter um grupo bom de maduros. Quem aqui é maduro? Tenhamos este sentimento. Que sentimento? Ter o mesmo sentimento. Irmãos, o problema é nós não pensarmos. Esse sentimento aqui é fronel. Eu já disse ontem. Esse sentimento aqui pode ser traduzido para pensamento, pode ser traduzido para parecer, pode ser traduzido para modo de pensar. Irmãos, nós devemos ter um modo só de pensar. Porque nós estamos todos no novo homem. No velho homem nós temos 1000 maneiras diferentes de pensar, mas no novo homem nós devemos ter um modo só de pensar. E esse modo de pensar é o modo de pensar de Cristo. Eu vou mostrar para vocês no capítulo 2. Diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esse sentimento é a mesma palavra sentimento lá, do capítulo 3, é fronel, né? Tenhais o mesmo modo de pensar. E qual é esse modo de pensar? Vamos lá para o versículo, onde estou? No versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento, de novo, é o fronel, é modo de pensar. Tende em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, irmãos, nós só vamos ser o novo homem coletivo quando nós todos, irmãos, tivermos o mesmo pensamento. Que tal? Nós somos muito diferentes. O Senhor nos chamou cada um de um canto, cada um de um jeito, não é isso? Nós, né, temos passados diferentes, nós temos características diferentes, mas Deus está nos fazendo nos moldando em Cristo. O novo homem, irmãos, o novo homem tem Cristo como sua personalidade, tem Cristo como sua pessoa, tem Cristo como seu esplânquinon, para suprir tudo que nós precisamos. Irmãos, nesse novo homem, nós devemos ter um só pensamento, um só modo de pensar. Senão, irmão, vai ser diferente, vai ser muito difícil a gente seguir juntos. Vamos trabalhar para isso? Não é você ter um pensamento de Mao Tse-tung, não é você ter um pensamento de Hitler, não é pensamento de homem, não, é pensamento de Cristo. No novo homem, tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. Versículo 15 ainda. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Quer dizer, se você pensa diferente, não pensa no modo que Cristo pensa, Deus esclarecerá. Quer dizer, um dia você vai amadurecer. Se você, enquanto é imaturo, você tem direito a pensar diferentemente. Mas, irmãos, Deus deseja que a igreja toda, como novo homem, tenha um só modo de pensar. Nós vamos ter impacto, irmãos. Eu acredito que 2018, Deus quer fazer grandes coisas entre nós. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós devemos ser realmente um só homem. O novo homem. Cristo, né? Pensamos do modo que Cristo pensa.
Porque nós somos totalmente dominados por Cristo. Cristo tem a primazia. Quando acordamos, irmãos, já invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando invocamos o Senhor, significa que Ele é o nosso Senhor. Entregamos o senhorio para Ele. Até maneira de pensar, Ele tem que mandar. Não é minha maneira de pensar, não é? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que é isso? Esse andar aqui não é um andar de como eu vou viver, conduzir-me. Não, esse andar é um andar stoikel. E o andar stoikel, essa palavra, esse verbo em grego, significa andar em uma formação, né, em fileira. E todos estamos indo para a mesma direção de uma forma ordenada. É como se fosse marchando, né, em uma formação militar. Todos estamos marchando juntos. Irmãos, nós precisamos aprender a viver como um novo homem. Ter a mesma maneira de pensar que Cristo tem. E nós devemos, irmãos, todos ter esse andar stoikel. Vamos andar todos na mesma direção? Vamos marchar, vamos caminhar? Devemos andar, devemos caminhar de acordo com o que nós já alcançamos. O que nós alcançamos, irmãos? Graças a Deus, nós recebemos muita coisa. O que nós alcançamos é que Deus quer encabeçar todas as coisas. E Deus, não só Deus, Ele quer encabeçar diretamente, mas Ele quer encabeçar por meio de Cristo. E Cristo quer encabeçar por meio da igreja. E na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos. E depois, né? Então, irmãos, existe uma ordem que Deus usa para encabeçar as coisas, não é assim? E se todos nós aprendemos, irmãos, com isso, isso são as coisas que nós já alcançamos. Então, andar, esse andar significa, stoikel, significa nós andarmos todos pelo mesmo caminho. É o caminho que Deus nos revelou e o caminho que Deus nos mostrou até agora. Então, é o que nós já alcançamos. Vamos andar pelo mesmo caminho, irmãos? As palavras que estão sendo liberadas vêm diretamente da revelação do Senhor. Você acredita nisso? Não é o homem que revela, é Deus quem revela. Eu confessei para os irmãos aqui, nós vivemos, Esdras e eu, de certa forma, temos essa responsabilidade de trazer a palavra profética para vocês. Irmãos, vocês não sabem como nós vivemos com temor e tremor. Porque o dia que a gente pisar na bola, quer dizer, que o dia que a gente não estiver na linha do Senhor, debaixo do seu encabeçamento, Deus pode retirar sua unção imediatamente. Quando Deus retirar sua unção, nós tornamos, irmãos, como qualquer homem sem revelação, sem a palavra profética. Então não vem de nós, não é nosso isso vem de Deus. Enquanto a gente estiver sendo canais para Deus usar, e a gente continuar dentro do que Deus estabeleceu, não é? Dos princípios que Deus estabeleceu, Deus continua nos usando. Mas o momento em que nós ou nos orgulharmos, ou nós acharmos que nós podemos fazer alguma coisa sem Ele, Deus simplesmente retira de nós toda a unção da palavra profética. Portanto, irmãos, essa palavra não vem de nós, essa palavra vem de Deus. Sendo de Deus, irmãos, por que nós não nos aprofundarmos nelas e aproveitar, irmãos, os meses subsequentes, que são 6 meses depois da conferência, nós ruminarmos bem essa palavra. Alguns falaram que essa palavra está vindo muito densa, muito cheia de conteúdo. Portanto, irmãos, nós não podemos deixar passar de uma forma como um cachorro come um filé mignon, não é isso?
Você dá o melhor do filé mignon, o melhor da picanha para ele, e ele engole, e você pergunta, como é que foi o sabor? Mas que sabor? Ele não sabe o que é sabor, né? Porque ele não sabe ruminar. Mas nós somos ovelhas, nós somos animais limpos, então nós sabemos ruminar. Portanto, irmão, vamos usar esses meses subsequentes, vamos entrar bem na palavra do Senhor, principalmente, irmãos, extrair da palavra caminho para a gente praticar. Eu, quando muito jovem, a gente ouvia cada semana uma fita cassete de mensagens, né? Acho que alguns nem sabem o que é fita cassete mais, mas isso já é coisa de museu, né? E a gente ouvia no carro uma fita cassete. Bom, toda vez que eu andava no carro, eu escutava a fita cassete, a mensagem, eu sempre fazia uma oração. Senhor, não quero apenas ter essa informação doutrinária guardada no meu intelecto. Senhor, me ajude a aplicar essa palavra. Me ajude a viver, me ajude a ter experiência de cada palavra falada aqui. Irmãos, é isso que precisamos fazer, ruminar essa palavra. E não só isso, irmãos, nós precisamos ter discernimento. Nós, animais limpos, têm casco fendido, sabe discernir o que é santo e o que é profano. Nós sabemos o que vem do plano de Deus, da economia de Deus e daquilo que nos desvia da economia de Deus. Nós precisamos ser como Paulo, ele é pelo progresso do Evangelho, todavia, ele lutava pela defesa do Evangelho e da confirmação do Evangelho. Ele não deixava que os judaizantes viessem e distorcessem o Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos ter discernimento. O que é santo, o que vem de Deus, o que é da economia de Deus, não é? E nós precisamos aprender a ruminar a palavra do Senhor. E todos nós, irmãos, nós vamos andar juntos, em marcha, numa só direção, no mesmo caminho, segundo os mesmos princípios elementares. Esse é o significado da palavra stoikel. Todos nós vamos andar pelo mesmo caminho, segundo os mesmos princípios elementares. Esa estava falando para nós nos Jogos do Inverno, não é isso? No Jogo do Inverno, uma skatista que era patinadora de gelo, campeã mundial, mas ela cometeu algumas infrações, ou caiu na hora crucial, das vezes passadas. Esses jogos eram as últimas chances dela, né, de ela ganhar a medalha de ouro. Todavia, na chegada, ela caiu de novo. Então, a penúltima vez ela tocou o chão, né, e patinadora de gelo não pode tocar a mão no chão. Tocou a mão no chão e foi desqualificada. Então, ela chorou amargamente. Então, esses jogos têm regras, esses jogos têm regulamentos, têm princípios elementares. Mesma coisa, nós estamos num stoikel, estamos num andar, irmãos, que tem princípios elementares de Deus. Nós precisamos andar segundo esses princípios elementares de Deus. Chega aqui na igreja, eu desrespeito os presbíteros, eu estou fora, já desqualificado. Eu preciso aprender a andar dentro dos princípios elementares de Deus, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, esse andar agora, no versículo 17, já é um andar peripatel, não é mais o andar stoikel do versículo anterior. Esse andar já é um andar de se conduzir, de viver, não é mais aquele andar, né, todos na mesma direção, pelo mesmo caminho, segundo os mesmos princípios elementares, não. Por que Paulo está falando aqui? Porque versículo 18 ele fala assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ora, o que Paulo está falando aqui? Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas.
Paulo está falando de quê? Irmãos, ali, naquele tempo, na região do mar Mediterrâneo, dominavam duas coisas principais. Uma era o judaísmo era muito forte na região. E outra era isso aqui, a prática dos epicureus, de um filósofo, né? Então eram os praticantes dessa filosofia que se dizia que podia fazer indulgências às necessidades do corpo. Corpo, na verdade, vamos dizer assim, tudo pode. Já que o corpo, para satisfazer o corpo, tudo pode fazer. Indulgência, licenciosidade, né? Bom, o judaísmo era uma religião cheia de leis, cheia de regras, cheia de regulamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não manuseies isso, faça aquilo, isso, aquilo, que é cheio de leis que amarram o homem. É uma religião, irmãos, que vamos dizer assim, aparentemente feita para adorar a Deus, mas sem a vida, sem Deus, sem Cristo ali no meio. Está cheio de regras, todo amarrado. Mas por outro lado, por isso que surge essa escola, né, dos epicureus, que era tudo é sem regra, tudo é livre. Irmãos, está parecendo muito com o mundo pós-moderno, não é isso? É a mesma coisa hoje, parece que tudo tem licença, desde que você seja feliz, desde que você se sinta bem, tudo se torna normal, tudo pode fazer, não é isso? No tocante à questão do sexo, no tocante à questão dos costumes, da ética, da moral, irmãos, hoje parece que tudo foi liberado, uma libertinagem total. Então, naquele tempo, os epicureus, né, com relação a comer, com relação a beber, com relação à satisfação do seu corpo, aquilo ali era tudo, era filosofia de vida para os epicureus. Então, irmãos, existiam então essas duas coisas, judaísmo e os que praticavam, né, essa filosofia. Irmão, nós não estamos nenhum nem no outro. Nós, graças a Deus, irmãos, estamos debaixo, né, da condução do Espírito. Nós temos Cristo como nossa vida, não é isso? E nós, irmãos, vivemos pela fé, a fé do Evangelho. Então aqui diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quer dizer, para eles, desde que eles tenham satisfação aqui nas coisas terrenas, né, eles consigam satisfazer o corpo, né, o foco da vida deles está em, quem sabe para alguns é gastronomia, né, comer bem, e eles vivem para comer bem. Outros vivem para apreciar vinho, para apreciar bebidas. Outros vivem para cultuar o corpo, fazer muito exercício, academia, tal. Então, irmãos, eles vivem para isso. Irmãos, hoje, no nosso mundo, nós precisamos cuidar da nossa dieta, a dieta seja uma dieta saudável, não é verdade? Todos nós precisamos aprender a cuidar da nossa dieta e também precisamos cuidar do exercício físico. Né, esses dois são pelo menos uma cultura básica para a gente cuidar do nosso corpo. A dieta e exercício físico. Nós precisamos fazer isso. Só que, irmãos, não seja tão extremista ao ponto, tanto na dieta como no exercício, a ponto de que o seu Deus é o seu ventre. O seu Deus é o seu exercício, é o seu culto ao corpo. Irmãos, isso está totalmente errado, não é isso? Por exemplo, eu não posso vir para a conferência porque é o tempo, né, eu estou no tempo que eu tenho que ir para fazer fitness, né? Eu tenho que malhar, eu tenho que fazer, então hoje esse horário coincide com o tempo que eu tenho, né? Ou que né, eu não posso pregar evangelho porque eu tenho que cuidar do meu corpo. Quer dizer, nós não podemos fazer do que, irmãos, nosso ventre seja o nosso Deus, nosso corpo não é o nosso Deus, nós devemos usar o corpo para servir a Deus, né? Senhor Jesus,
1 Coríntios 6. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmão, nenhuma delas pode me dominar. Quem deve me dominar é Cristo, nosso cabeça, o Senhor nosso. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Tudo será destruído, irmãos. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Tá? E aí vocês vão vendo tudo isso, tá? E no final, no versículo 20, fala: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Portanto, irmãos, o meu corpo é para servir a Deus, não é? Eu preciso cuidar do meu corpo para poder servir melhor a Deus, mas ele não pode virar o meu Deus. Meu Deus é o Senhor, né? Jesus Cristo é o meu Deus, né? E 1 Coríntios 9, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Irmão, eu faço de tudo para me tornar cooperador do Senhor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos correr para alcançar o prêmio? Hoje de manhã, tomando café na casa do Dídimo, estava falando para ele: nós já somos sexagenários, já entramos na faixa dos 60. Irmãos, pode existir em nós, de certa forma, um pouco de licença para a gente diminuir um pouco o ritmo, né? A gente diz: não, já fizemos o que nós tínhamos que fazer, agora deixa para outra geração trabalhar, né, tal, e nós, está na hora de pouco a pouco se aposentar. Mas, irmãos, lendo a mensagem de ontem, Paulo fala assim: eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Eu falei para o Dídimo, né, nós não podemos ficar com esse espírito, não. Nós temos que correr ainda mais, né? Nós temos que, tem muito que alcançar ainda, tem muito que buscar ainda. Tenho que conquistar Cristo, tenho que ganhar mais Cristo, ter mais experiências, não é? Da sua morte, mais experiência da sua ressurreição, mais maturidade, mais perfeição. Tenho muito ainda para que alcançar. Por isso ainda, irmão, ainda estamos na pista correndo. Não vamos afrouxar nos últimos 100 metros. Vamos correr. Quem já está na idade, né, de 60 para cima, eu estou falando para vocês estão na idade madura. Melhor hora para o Senhor usar vocês com a maturidade. Não devem agora parar de correr, nem devem relaxar. Vamos correr com todo afinco, todo entusiasmo, porque nós queremos levar o prêmio. Eu quero levar o prêmio, amém? Senhor Jesus. Versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nós vamos ganhar uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luta, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que
tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quer dizer, esse corpo, irmãos, é para trabalhar para o Senhor. Eu não posso ficar dando licença para ele, não. Ele é para servir ao Senhor. Até eu reduzo a escravidão para trabalhar para o Senhor, em prol do Evangelho, em prol da edificação da igreja. Não é? Ontem eu falei, muitas vezes a visão e a revelação nos empolgam. Por quê? Porque eu ganhei a visão da igreja, puxa vida, aquilo me empolgou demais, quando jovem. Mas irmãos, você ter a visão, ter a revelação, não necessariamente você tem a experiência. Eu posso pregar muitas mensagens para os irmãos, porque eu vi a visão, eu tenho a revelação, mas irmãos, eu preciso conhecer mais a Cristo. Eu preciso ter experiência subjetiva, que é morrer e o que é ressuscitar. O que é ter poder da ressurreição. Isso não é doutrina. Então, não adianta eu estar pregando mensagem para vocês e eu não ter experiência subjetiva daquilo que eu estou falando para vocês. Por isso, irmãos, tudo isso faz parte da corrida. Não é pregar mensagens bonitas que aprovam uma pessoa. Eu posso ser desqualificado naquele dia. Não é verdade, irmãos? Todos nós estamos correndo. Vamos correr para ganhar um prêmio. Bom, deixa eu terminar lá. Vamos lá. Colossenses, onde está? Filipenses 3, versículo 20. Que maravilha, esses dois versículos aqui eu gosto muito. Pois a nossa pátria, irmãos, não reduza o seu esforço todo para cuidar do corpo. Porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, que maravilha! O Senhor quer nos salvar completamente. Um dia Ele salvou o meu espírito. Como salvou o meu espírito? Importa-te nascer de novo. João 3, Jesus disse para Nicodemos, porque Nicodemos disse, Jesus, ninguém consegue fazer o que tu fazes. Eu quero aprender com você, porque eu não consigo fazer o que você faz. Eu sou o suprassumo do homem. Eu já fiz todas as coisas. Sou maduro, sou mestre, né? Eu sou tudo que um homem pode alcançar, eu já alcancei. Mas eu não consigo fazer o que você faz. Jesus, só faltou dizer para ele, eu sou da outra dimensão. Eu faço as coisas lá da dimensão de Deus. Você precisa ter fé. Ou seja, você precisa nascer de novo. Você precisa ganhar regeneração do Espírito. Você precisa, através da fé, passar por um portal e alcançar as coisas que estão na parte de Deus. É por isso que você não consegue fazer, porque você não tem essa vida, você precisa ser regenerado, precisa nascer de novo. Irmãos, graças a Deus, um dia nós nascemos de novo. Bendito o dia que nós nascemos de novo, porque agora nós temos a vida de Deus e o nosso espírito está salvo. Nunca mais iremos para o inferno, para o fogo eterno. Já fomos salvos da perdição eterna. Nós estamos livres disso. Nosso espírito está salvo. E a nossa alma, hein? É a nossa alma. A nossa alma é a parte mais difícil. O Senhor está nos salvando dia a dia. Enquanto caminhamos pelo deserto, nós não mais queremos viver pelo velho homem. Não mais queremos murmurar. Não mais queremos falar mal dos irmãos. Não mais queremos o quê? Viver
na ira, indignação, maldade, rivalidade, competição, mágoa, ressentimento. Irmão, está na hora de a gente tirar no deserto. Aproveite o deserto para, através das tribulações, a gente se ver livre do velho homem, né? Então, essa é a salvação da alma. Romanos 12, 2, como fala? Romanos 12, 2. Vamos ler por causa dos irmãos que não conhecem, né, esse Romanos 2, 12, 2. Como fala? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, nós precisamos ser salvos pela renovação da nossa mente. A nossa alma está sendo transformada. Cada dia que passa, irmão, nós estamos tendo a dieta de Cristo, do esplâncno de Cristo, de onde só emana amor de Deus, emana misericórdia, emana compaixão, emana perdão. Irmãos, eu me alimento disso, e as minhas células estão sendo transformadas. As células antigas estão, pelo metabolismo divino, estão sendo trocadas pelas células novas, cheias do esplâncno de Jesus. E aí, irmãos, com o tempo, eu estou sendo totalmente transformados pela renovação da minha mente. Como a minha mente é importante renovar-se, preciso da renovação da minha mente. Ó Senhor Jesus. Por isso que em Filipenses 3, versículo 10, fala o quê? O que ele fala? Oh, perdão. Tá. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Isso tudo faz parte da salvação da nossa alma. Por isso que o Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, ele fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa salvação, irmãos, é a salvação da alma. O Senhor quer mudar a nossa alma de essência. As células velhas têm que ser trocadas pelas células novas do novo homem. Vamos desenvolver a nossa salvação? Ninguém tem que considerar que já alcançou a perfeição, a maturidade. Nós vamos prosseguir a trabalhar nessa salvação da nossa alma. Ó Senhor Jesus. E no fim, irmãos, essa igreja vai ser vivida uma vida maravilhosa. Irmãos, eu ainda quero ver em vida isso. Quero ver em vida essa igreja, irmãos, sem ressentimento, sem mágoa, sem problemas entre nós, sem maledicência, cheio de amor. É o verdadeiro Shangri-La entre nós. Ó Senhor Jesus. E por fim, quando o Senhor voltar, isso que nós lemos, né, 3. Quando o Senhor voltar, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ó Senhor Jesus, esse corpo de qualquer maneira ainda é um corpo de humilhação, não é? Ainda sofre dores de dentes. Eu estou fazendo um tratamento dentário, irmãos, como o homem sofre com esse corpo, né? Taxa de colesterol, tem que controlar. Triglicérides, e principalmente toda coisa bonita, gostosa para se comer, não pode comer, não é? Aqueles doces gostosos, não é isso? Coca-Cola, que as pessoas tanto gostam de tomar, irmãos, mas não pode tomar, faz mal. Tudo que é bom faz mal, né? O meu médico falou para ele, eu perguntei para ele, que tipo de fruta eu posso comer? Tudo que é doce e gostoso você não come, tudo que é ruim você come. Irmãos, esse é o corpo da humilhação, né? Nós temos que ainda conviver com esse corpo da humilhação. Mas um dia, o Senhor quer nos salvar completamente. Ele vai transformar esse corpo da humilhação em corpo semelhante ao dele, a corpo da sua glória.
segundo a eficácia do poder. Olha o poder do Senhor, a eficácia do poder do Senhor. Ele tende até subordinar a si todas as coisas. Já pensou, irmãos? Esse corpo material vai ser revestido de um corpo da glória. Quem consegue fazer isso, irmãos? Qual cientista consegue fazer isso? Qual médico consegue fazer isso? Só mesmo o Senhor com a sua eficácia do poder. Ele pode fazer isso. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, como de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes e o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra as dos peixes. Você sabe que também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Sabe o que ele está falando aqui? Está falando, irmão, se você corre hoje de modo que alcance o prêmio, toda a sua busca aqui, irmãos, em conquistar Cristo e conhecer mais a Cristo, não será em vão. Porque conforme a sua busca, enquanto você vive nesse corpo de humilhação, tudo que você fizer por meio dele, irmãos, será recompensado quando vier o corpo da glória. O esplendor que você vai ter quando revestido o corpo da glória depende do quanto você investiu nesse corpo da humilhação. Acreditam nisso ou não? Por isso, irmãos, vale a pena. Deus é um Deus galardoador. Ele é justo. Quem busca mais Ele tem recompensa, tem galardão. Por isso, irmão, vale a pena a gente correr. Não pare. Vamos correr, né? Versículo 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita. Esse natural aqui é anímico, é alma, tá? Nosso corpo hoje está ligado à nossa alma. Ressuscita o corpo espiritual, que vai estar ligado ao espírito. Se há corpo anímico, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, se tornou espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aleluia! Nós vamos ser homem do céu, irmãos, igual ao corpo da glória do Senhor Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Hoje, irmão, nosso rosto, tudo ainda trazemos do que é terreno, mas um dia esse corpo vai trazer a imagem daquele que é celestial. Essa é a nossa esperança. Por isso, irmãos, esse corpo vai ser destruído. Eu cuido dele, na verdade, para poder viver mais saudavelmente para o Senhor. Mas eu não cultuo o meu corpo. Os irmãos entendem a diferença? Não cultuo o meu corpo, porque esse corpo vai ser destruído. Então, versículo 20, voltando para o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Cristo se tornou as primícias da ressurreição. Ele já ganhou o corpo da glória, corpo da ressurreição. Agora, irmãos, nós também vamos ganhar na vinda de Cristo. Vamos ganhar também esse corpo de ressurreição. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai. Quando, irmãos, através da igreja, Cristo conseguir encabeçar, não só a igreja, mas todas as coisas estarão debaixo dos pés de Cristo, portanto da igreja, no final do milênio, Satanás será solto e levantará o último levante, e Deus então jogará tudo que é negativo para o lago de fogo. E por fim, até a morte será lançado para o lago de fogo. Portanto, irmãos, tudo estará encabeçado em Cristo. No final dos tempos do milênio, Cristo agora ele cumpriu a sua tarefa, encabeçou todas as coisas, agora ele vai devolver esse reino para Deus Pai. Né? Então, onde eu estou? E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, que são contra o encabeçamento de Deus. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia! Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer, Deus Pai não está subordinado a Cristo. Exclui Ele. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em Colossenses era Cristo ser tudo e em todos. Mas quando terminar todo essa luta, essa batalha de autoridade, e Cristo conseguir colocar tudo em ordem, e entregar o reino para Deus, e Deus finalmente será tudo e em todos. Vocês estão vendo em que plano glorioso nós estamos envolvidos? Vale a pena lutar por isso? Vale a pena viver por isso? Vamos correr de modo que ganhemos o prêmio? Vamos correr para conhecer mais a Cristo? Dispostos, irmãos, a morrer mais, por meio dos sofrimentos, para que o novo homem possa viver aqui entre nós. Cristo tenha domínio aqui na igreja, e a vida da igreja será uma maravilha, verdadeiro paraíso de Deus aqui na terra. A vida da igreja atrairá muitas pessoas para viver no ambiente de amor, de misericórdia, de perdão, de compaixão. Jesus é o Senhor. Por favor, agora se coloquem todos de pé, e eu queria fazer uma oração por vocês, abençoar todos vocês. Senhor, muito obrigado. Nós estamos envolvidos num plano tão glorioso, tão majestoso. O Senhor deseja encabeçar todas as coisas novamente. Senhor, embora, Senhor, teu inimigo tenha trazido esse caos, essa confusão na terra e no universo. Mas, Senhor, através de Cristo, através da igreja, o Senhor encabeçará novamente todas as coisas. Tudo, Deus será tudo e em todos. E nós estamos nesse processo, envolvidos nesse processo. Nós podemos contribuir com esse processo, dando o progresso do Evangelho, pregando esse verdadeiro Evangelho da salvação do homem, das três partes do homem. Senhor, nós queremos ser salvos. Nós primeiro queremos ser salvos do nosso velho homem, da nossa natureza terrena, que causa tanta intriga, tantos problemas entre nós. Queremos viver no novo homem, segundo o esplêndido de Cristo, nas ternas misericórdias, na compaixão, no amor, na alegria, na paz, na mansidão, humildade e bondade. Senhor, muito obrigado por nos ter inserido nesse corpo, nos inserido dentro desse propósito tão maravilhoso.
Por isso, Senhor, enquanto ainda vivemos na terra, estamos nessa carne, Senhor, nós pedimos, Senhor, abençoa cada um aqui. Se alguém aqui, Senhor, está sofrendo, padecendo de alguma enfermidade física, Senhor, usa esse momento, por teu poder de fazer subordinar todas as coisas. Senhor, cure nossos irmãos, cure as pessoas que estão aqui. Se alguém ainda é perturbado por algum problema psicológico, Senhor, também cura, Senhor, a nossa mente, nosso psique. Nós queremos ter um ser saudável, uma mente saudável para te servir. Se alguém ainda é perturbado, Senhor, na questão espiritual, não conseguem te buscar, tocar no prazer, nas coisas de Deus, na palavra, nessa manhã também cura, Senhor. Ó, Senhor, faz com que todos aqui, ninguém seja excluído nessa corrida celestial. Todos estamos correndo segundo a vocação celestial. Ó, Senhor Jesus, que estejamos correndo para a maturidade, para a igreja alcançar, Senhor, ter uma vida, verdadeiro paraíso aqui na terra, atraindo muitas pessoas para o Evangelho, para viver a vida da igreja. Senhor, abençoa cada um, também na volta para casa, guarde-os na viagem, guarde-os, Senhor, de qualquer incidente, qualquer acidente, chegue em paz em casa e leve essa palavra à prática para poder, Senhor, o Senhor voltar mais cedo. Nós queremos sair mais cedo de ficar no deserto vagueando. Nós queremos entrar na boa terra. Queremos entrar no descanso de Deus. Cessar nossas obras. Deixar o Senhor também cessar tuas obras. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada um que está aqui. Ó Senhor Jesus, leve em paz cada um dos teus filhos. E abençoa cada um. Jesus é o Senhor.